Não liga sozinho. Graça e a paz, queridos, tudo bem? Estamos aí mais uma noite, mais uma live, mais um momento. Eu sou o pastor Elias Silva, Olindo. Bom que você está aqui, que bênção te ter perto. Nós estamos aí para mais uma live aí, hoje é com o pastor Emerson, lá de Buritama, São Paulo. Buritama, cidade de gente rica, cidade de gente abençoada. Daqui a pouco nós vamos aí conectar com o pastor Emerson, né? O rapazinho também ansioso e ele está lá esperando, mas eu acredito que teremos uma boa noite. E vamos falar sobre alguns propósitos de Deus e propósitos também como cidadão para a defesa da criança, para a proteção da família. Você é muito bem-vindo aqui, vai entrando aí, compartilha com seu amigo, com sua amiga, com seu inimigo, com sua inimiga. É mais uma noite, mais uma oportunidade, né? Nós estamos aí aguardando nosso Emerson Freitas Malafaia. Deus, amigo, está distante, mas está perto, o coração está perto. Esperar ele dar um alô. O Emerson está chegando aí, viu, gente? Não assusta, não. Essa cara é dele mesmo. Fala, reverendo internacional. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite, pastor. Pastor Elias Silva, tudo bom? Um prazer estar contigo, meu amigo. Igualmente, reverendo. Tudo bem, né? Como é que tá a família aí? Graças tá tudo bem? a Deus. Graças a Deus. Aqui em São Paulo está um pouquinho frio. Aí em Minas deve estar mais do que aqui, né? Tá bastante frio aqui, viu, pastor Emerson? Bastante frio mesmo. Mas nada que Deus não possa resolver por nós, porque quando a gente é pentecostal, você deve estar com dificuldade, porque você é trade, né? Eu, como eu sou pentecostal, é auto aquecido, né? Mas frio, coração quente, né? O coração fica quente, o coração cheio do Espírito Santo, o coração cheio de Deus. Porque, na verdade, pastor Emerson, por dentro isso é penteca, entendeu? O senhor segura um pouco por conta das questões, assim, dos protocolos, mas por dentro isso é penteca, então não tem jeito, não. Tá certo, mas na verdade, né, nós somos todos uma grande família, né? Eu tenho muitos amigos... Opa, travou um pouquinho aí. Eu tenho muitos amigos, né, até na área mesmo do direito da criança e do adolescente. Nós temos um público aí, muitos evangélicos, viu, pastor Elias? Tem muitos evangélicos que estão nos acompanhando também, conselheiros tutelares, outros atores aí do sistema de garantia de direito de criança e adolescente também. E temos muitos cristãos aí nessa batalha aí. E eu me dou bem com todos, né? Na verdade, nós estamos no mesmo exército, né? Tanto para o reino, quanto na defesa do cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Pastor Emerson, já aproveitando, já vamos entrar na introdução. O senhor é um homem muito experiente, um amigo, a gente tem essa liberdade para brincar, mas sabemos que a pauta, o tema dessa noite é muito sério, né? Muito sério. E nós estamos num momento de pandemia, num momento de isolamento social, isolamento moral, isolamento judicial, isolamento, tudo que é algo é o isolamento. E uma das coisas que a gente está discutindo esses dias com respeito à defesa, à proteção da criança, do adolescente, todas as ações que têm que ser feitas em volta, para poder envolver a proteção, a blindagem, uma das coisas que nos preocupa muito é pós o Covid. Porque nesse momento do Covid, o predador está com a presa. Então, pouca coisa irá vir à tona, mas o pós-pandemia, para a gente que já milita na causa, já está sempre lidando com isso, a gente sabe que o maior risco vai ser pós-pandemia. Como que o senhor vê tudo isso? Aí na sua região, como que o senhor vê que está sendo preparado para lidar com toda essa situação? Fala um pouco dessa experiência e a gente vai conversando no decorrer, depois a gente vai responder perguntas e cumprimentar o pessoal. Perfeito, pastor Elias Silva. O senhor está aí na linha de frente aí da batalha, né, nessa luta aí contra a violência sexual. A violência sexual em si, ela é silenciosa. Nós temos que ter uma percepção. Eu tenho até uma ministração de uma palestra, o título dela é O Grito dos Inocentes. Por quê? A criança, o grito dela é um grito para dentro. Ela dificilmente expressa. E quem que tem que ser a voz desse inocente? Nós,
nós, e quando eu falo nós, é a igreja, é a sociedade, é o vizinho. No Brasil nós temos uma péssima cultura. Eu não vou me envolver, eu não vou me envolver nisso, isso não é problema meu. Na verdade, é problema nosso. Violência sexual contra crianças e adolescentes é problema de todo mundo. Nós estamos no Maio Laranja. Maio Laranja. Faça bonito. Agora, com toda essa pandemia, não teve aí passeatras, não teve palestras, mas todo mês de maio, todo ano, há todo aquele envolvimento de todo o setor social, de todas as prefeituras do Brasil todo, o Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, todo mundo envolvido nessa campanha Faça Bonito, né? Combate, Dia Nacional de Combate, foi dia 18 de maio, né? De combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse ano o lema, né, o tema foi esquecer é permitir, lembrar é combater. E eu gosto desse tema, desse Faça Bonito, porque chega no mês de maio, todo mundo mostra que faz bonito. É muito colorido, é muito legal, né, aquela flor, tudo mais. Mas a questão é o seguinte, nós temos que fazer bonito. Não adianta simplesmente eu tentar mostrar que o meu município fez uma campanha bonita. O que importa não é a campanha, o que importa é a efetivação do direito. Certo? Então, nesse momento, voltando aqui à questão da pergunta, neste momento dessa pandemia, o senhor falou aí que agora até as estatísticas vão ficar camufladas. O senhor usou aí o termo que a presa está junto com o predador, é isso? Isso. A presa está ali, a vítima, né? A criança, o adolescente, ele está ali junto com o seu agressor, com o violador. E o que acontece? O grande problema hoje é que as crianças e adolescentes, com essa questão toda desse isolamento social, elas perderam aquele contato que elas tinham da pessoa de confiança. Quem que era essa pessoa de confiança? Era a professora, era a tia da creche, era o pastor da igreja, era o professor da escola bíblica dominical, era um adulto de confiança que, de repente, ela teria aquela liberdade de desabafar e, no momento, fazer uma declaração espontânea, né, da violência que ela está passando ali. Então, nesse momento, de repente, as estatísticas estão mentindo um pouco. Não é que não está acontecendo. O senhor falou bem aqui, pós-pandemia, nós vamos ter um colapso, nós vamos ter um monte de coisa estourando que já estava embutido nisso aí. Não é que aconteceu pós-pandemia, já estava acontecendo, já está acontecendo. Porque o violador, ele é covarde. Ele aproveita, né, desses momentos de fragilidade, né, e fica muito fácil, né? Mas nós temos que ter essa percepção, né, o tema que o senhor propôs aqui, né, força-tarefa contra a violência sexual e maus tratos em tempos de isolamento. Temos que ter percepção, porque se nós não tivermos essa percepção, o que vai acontecer? As violências vão continuar acontecendo e o grande problema é que muitos serviços que deveriam estar funcionando, hoje não estão funcionando. Muitos órgãos que deveriam estar efetivamente trabalhando, não estão trabalhando da maneira que deveria trabalhar. Então, nós precisamos de ter essa percepção, nós como poder público, nós também como igreja, porque a igreja ela exerce um papel fundamental no combate à violência e aos maus tratos também. Porque a figura, principalmente do pastor, e a figura do professor de escola bíblica dominical, da professora ali do culto infantil, é muito importante, né, nessas questões, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, pastor Elias, porque a violência não parou. A violência não o covarde, o monstro, ele não respeita a pandemia, né? Então, nós precisamos de ter os nossos olhares atentos
para todas essas questões. Pastor Emerson, o senhor falou sobre o tema da força-tarefa em tempos de isolamento social, em tempos de pandemia, né? Essa força-tarefa é, aos olhos de uma pessoa experiente como o senhor, que milita na causa também, quais são os órgãos que o senhor acha que deveria compor essa força-tarefa? Pela sua experiência, quem que o senhor acha que deveria? Quem são os participantes, os atores dentro desse cenário de uma força-tarefa? Como que o senhor vê isso? É de cima para baixo? É regional? É o sistema religioso? É o sistema político? Como que o senhor vê? A questão é o seguinte, a obrigação é de todo mundo. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, é dever, primeiro, família, célula matre. É dever da família, da comunidade. Comunidade é quem está próximo, são os vizinhos. Há uma diferença entre comunidade e sociedade. Aqui fala, a coisa é de dentro para fora. Olha aí, família é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, tem gente que fala assim, tem criança, adolescente, tem que ser o conselho tutelar. Não, tem que ser tal órgão. Na verdade, o dever é de todo mundo, e a começar dentro de casa. A começar dentro de casa, a família. E aquilo que eu digo também, a sociedade, a comunidade, né, vem em primeiro lugar. A comunidade que não quer se envolver, um vizinho que não quer se envolver, ele é tanto violador quanto aquele que está abusando sexualmente de uma criança, de um adolescente, porque ele está sendo conivente. Ele sabe daquela informação e retém aquela informação. Mas o grande problema é o seguinte, eu às vezes tenho uma informação, mas eu não sei o que fazer com essa informação. Eu não tenho aonde recorrer, eu não tenho onde correr. Ao medo, né? A cultura do medo. A cultura do medo está impregnada hoje no ser humano, principalmente no Brasil. As pessoas não querem se envolver. Aí aquela situação, como que eu posso? Tem o Disque 100, mas até hoje as pessoas ainda ficam com medo de ligar para o Disque 100. E o Disque 100 já melhorou muito, mas é algo que eu acredito que precisa melhorar mais ainda. O Disque 100 ele tem que ser cada vez mais humanizado, que as denúncias possam ser realmente de uma maneira prática. Um exemplo, se uma criança for ligar para um Disque 100 hoje, ela não consegue. Porque o atendente ali não está preparado para receber uma denúncia de uma criança. Né? E às vezes uma pessoa liga para um Disque 100, de repente, pela demora, pela burocracia, ela acha que os dados dela estão sendo armazenados ali e ela acaba falando, não, eu não vou me envolver nessa situação. Né? Então, o dever é de todo mundo, existem os órgãos. Na verdade, todo órgão deveria estar preparado para receber uma informação de violação de direitos humanos de criança e adolescente, principalmente no que tange a violência sexual. Qualquer polícia, né, ela tem que estar preparada, qualquer órgão da prefeitura, né? Eu acredito o seguinte, qualquer escola, que se chegasse uma pessoa numa escola e falar, eu quero trazer uma informação, uma denúncia aqui de um caso de violência sexual, essa escola já deveria estar preparada. E, inclusive, existem leis, né? Com todo o problema é o seguinte, a gente quer colocar a responsabilidade em cima de alguém. Nós vamos colocar a responsabilidade, um exemplo, em cima da Secretaria de Desenvolvimento Social de Ibirité. Não, essa questão é da saúde. Não, essa questão é da educação. Não, isso é do Conselho Tutelar. E, na verdade, nós estamos aí dando um murro em ponta de faca durante muito tempo, né? Um exemplo, acontece uma violação, uma questão aí, um estupro de vulnerável. Conta criança e adolescente abaixo de 14 anos, não pode nada. No quesito a sexualidade, que já é estupro de vulnerável.
Não é? Qualquer coisa, qualquer... o camarada tem 18 anos, está namorando uma menina de 13 anos. Estupro de vulnerável. Né? E as pessoas não têm essa percepção. Onde está isso? Está no Código Penal. Né? O artigo 217A fala isso, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, aí o que acontece? Quando o caso é uma aberração muito grande, acaba acontecendo a denúncia. Hoje mesmo eu tenho 14 grupos de WhatsApp aí, envolvendo aí conselheiros tutelares, atores aí do sistema de garantia de direito, e nenhum desses grupos, por incrível que pareça, um conselheiro mandou uma mensagem para mim desesperado, falou, olha, a polícia acabou de ligar para a gente aqui, disse que aconteceu um caso de violência sexual e é para a gente ir lá resolver essa questão. Eu falei, mas pera aqui, violência sexual o que é? Crime. A polícia foi acionada. E a polícia não vai atender um caso de crime? Então, cada um tem que entender o seu papel. Gente, a violência sexual, quem vai lá para resolver a questão criminal é a polícia. O conselho tutelar, ele vai acompanhar e, se preciso aplicar alguma medida de proteção, ele vai aplicar uma medida de proteção. Né? E precisa, tem uma lei, a lei que foi apelidada de lei da escuta especializada, né, escuta protegida, né, estabelece o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, né, que o município precisa articular essa questão aí, ter um fluxograma. Tem município que nem um fluxograma tem. O que nós vamos fazer? Não sei, o conselho pega aqui mesmo na região. Muitos municípios aqui, eu já bati de frente e falei, não, o trabalho é assim. Aconteceu alguma questão de violência sexual, eles levavam na Santa Casa local. Aí o médico ficava assim, pastor Elias, sem saber o que fazer. Eu falo, não, mas eu não sou perito. Alguns, coagido pela presença da polícia e do conselho tutelar, ele até fazia um exame ali sem saber o que estava fazendo, porque ele não é perito. Quem faz esse tipo de exame tem que ser o órgão da polícia, o ML, e tem que ser um perito, né, especializado para isso. E preparado ainda para atender a demanda da criança e do adolescente. Né? Então, há uma inversão de valores hoje, infelizmente. E às vezes a gente arranja aquela desculpa e fala assim, mas não tem como, o município é pequeno, não tem recursos, falta força de vontade. É sentar, é articular com a rede, né? É todo mundo sentar, é todo mundo, igual o tema aqui é força-tarefa, né? É fazer essa força-tarefa mesmo, todo mundo falar, não, olha, vamos ver aqui qual o papel de cada um. O que as leis dizem que... O que as leis dizem que é o papel, né? Importante o que tu está falando é porque falta dar prioridade e entender que criança é prioridade. Só que é aquilo que eu tenho falado há muito tempo, e o senhor sabe, o senhor me conhece há muito tempo. Criança não é prioridade no meio político ainda, porque criança não vota. Criança não é prioridade no meio religioso, porque criança não é dizimista, não tem renda. Então, nós temos que descer um pouco da hipocrisia e entender que temos que dar prioridade. Então, esse município, que por ser pequeno, não atua da forma que deveria, criando uma rede, porque o pastor Emerson, aqui em Birité, é testemunha disso. Nós temos uma rede de proteção, na qual, claro, tem alguns ajustes, mas dentro do segmento, dentro do que tem que ser feito, a 96% sabe o que deve fazer. Tanto o papel da polícia militar, da polícia civil, do judiciário, nos acompanha lado a lado, os conselhos tutelares, a saúde, o social, o CREAS, né? Até os próprios CRAS, sabe? Por quê? Por conta de capacitação, treinamento. É claro que no meio de todas essas pessoas, você tem os Mushiba, que independente, eles estão ali no cargo, mas não deveria nem estar no cargo. É aquela turma que vai, é contratado ou ganha por algum motivo e está ali. Mas a grande maioria são pessoas que têm vocação. Nós estamos precisando, em áreas como essa, pessoas que antes de ter uma boa formação, tenham vocação. Porque lidar com criança, lidar com esse tipo de coisa, é situação que você tem que primeiramente amar realmente o que você faz. Como nós estamos aqui, nós sabemos que a gente tem uma responsabilidade e ama o que a gente faz.
E aí eu É vejo alguns verdade. municípios, como você falou, alguns amigos, que você chega e fala assim, poxa, peraí, o município é pequeno, aí nós não tem essa questão, a gente não vai colocar aqui, porque se a gente colocar a gente não tem como estruturar o Conselho Tutelar, não tem como estruturar o CREAS, ou a rede lá, qualquer serviço, até a própria saúde, né? Uhum. Eles não tinham condições de estruturar isso, mas na época pagava 100 mil para um cantor ir lá cantar numa noite. Isso eu presenciei. Esse 100 mil daria para estruturar o Conselho Tutelar todo daquela cidade. Aquela cidade tinha 20 mil habitantes, 30 mil. Era um Conselho Tutelar só. Então não é prioridade. Por quê? Porque é pão e circo, entendeu? O que é prioridade é pão e circo. Nós vivemos isso hoje ainda. Mas quando a gente tem pessoas comprometidas, como o André aí, que está conosco, é conselheiro tutelar aqui, tantos outros, Sim. que têm um compromisso da causa, que sabe, olha, primeira coisa, principalmente com o princípio cristão, nós sabemos que nós temos uma prestação de contas um dia. E uma boleta vai chegar que nós não temos como sair dela. Eu tenho primeiro o princípio. Segundo, e se fosse um filho meu, e se fosse eu? Isso é questão humana, eu pensar assim, né? Porque um dos maiores desafios que eu tenho hoje no cargo é quando eu encontro muitos amigos, que você sabe que eu tenho muitos relacionamentos, lido com muita gente, e tem muitos amigos no mesmo cargo que eu estou, e eles falam assim, cara, você está mexendo com isso? Você é doido. Você é doido, ou seja, você devia estar quietinho igual eu, você devia estar ganhando o seu, e estar tranquilinho, mexendo com esse tipo de negócio, correndo risco, tendo dor de cabeça, perdendo noites. Não, você está mexendo com isso? Cara, se não for a vocação, a gente não mexe mesmo, não. Por isso que a gente tem que saber quem a gente está colocando. E graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa. Uma equipe que eu falo, se eu conhecer o parte dele, o senhor sabe. Tem uma equipe muito boa. E uma das coisas é formar uma equipe boa. Você ter pessoas boas que trabalham. Aqui em Birité, pedófilo não passa batido. No primeiro momento que a gente descobre, não deixa. Não deixa. Se tiver que colocar carro meu, eu coloco. Se tiver que colocar recurso financeiro meu, eu coloco. Você sabe disso. Entendeu? Uso todos os relacionamentos que eu tenho dentro da lei. Entendeu? Todos. Para poder ir até a última instância, a última situação. Acompanhe a situação até o final, para ver o que deu. Sabe? Me revolto quando eu vejo que a justiça relaxa para alguns. Vou até o juiz, vou até o promotor, converso com muito respeito. Isso é desgaste. Se você pensar bem, isso é desgaste. Com certeza. Entendeu? Isso é desgaste. E isso não é por questões políticas partidárias, não. Porque você sabe muito bem, eu nem sou filiado a partido político. Né? Eu nem sou pré-candidato a nada. Então, assim, não é nesse contexto, nesse sentido. E as pessoas, às vezes, têm que entender que a causa que nos move, agora, seja o Conselho Tutelar, eu sei que o senhor lidera vários e trabalha capacitando esse povo do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi conhecido como no Brasil? Tirar menino dos outros, tirar filho de pai. Quando eu cheguei e tenho essa condição administrativa de trabalhá-los, de trabalhar eles de forma na parceria, a primeira coisa que eu quis ensinar para eles é isso. Vocês querem ser conhecidos como aqueles bicho-papão que tiram as crianças dos pais? Vocês querem ser conhecidos como profissionais pelo mérito e pela profissão que vocês têm? Quero um tal também de que aquele negócio que eu te falei, que eu sou autônomo, né? Como é que é? Esqueci o termo que eles usam muito lá. Autônomo. O artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo. Autônomo. Aí eles entendem que autônomo é o seguinte, eu mando em mim e faço o que quer. Aí eu tive que ensinar, no sentido de relacionamento vale mais do que qualquer outra coisa. Ninguém vai interferir no seu caso lá que você está pegando para poder fazer o relatório. Ninguém quer interferir nisso, não. Nós estamos dizendo para você aqui que é parceria que nós estamos trabalhando. Eu tenho condições de chegar aonde o conselheiro não tem. Para piorar para o pedófilo. Para piorar para o cara que poderia voltar e está ameaçando ele. Entendeu? Aí eu lembro de uma experiência muito interessante que a gente teve no início, é que, porque nós somos autônomos. Ah, é? Então anda a pé. Então vai para atender os caras a pé, ué. Porque quem dá o carro é o executivo. Quem monta a estrutura é o executivo. Não, pastor, mas isso está na lei.
Em Ibirité está na lei ter 2 conselhos tutelares, nós temos 3. Então eu fiz trabalhei além do que a lei manda. Por que eu fiz isso? Eu poderia ter deixado só 2, velho. Eu não estou firmado na questão da lei para poder ajudar o outro, não. Eu quero ir além para poder ajudar. Se é para o bem, nós vamos além. Mas o que eu preciso disso? Eu preciso que o Emerson reconheça que isso é parceria, é relacionamento. O que o secretário... Muitas cidades, Emerson, eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu estive em Brasília por algumas vezes, e uma delas foi numa capacitação nacional. Muitos secretários de município, muitos prefeitos, têm trauma. Eles não investem na estrutura da média alta, na estrutura do conselho, porque eles têm trauma. Porque toda vez é um diálogo difícil. Graças a Deus que em Ibirité, eu tenho assim, 75% dos conselheiros são libertos. Graças a Deus são libertos. Já passaram na sessão de descarrego, são libertos. Eu não passo tanta raiva igual eu passava antes. Entendeu? Mas a nível de Brasil, você que tem essa voz aí diretamente com esse pessoal, fala com eles da parceria, é importante. Gente, uma gestão pode durar 4 anos. Vocês também... Não, mas é porque eu não sou político. Gente, 98%, 99% deles foram eleitos porque é cabo eleitoral de alguém. É cabo eleitoral de alguém que ajudou a eleger eles. Mas é uma demagogia. Aqui em Ibirité, 90% é cabo eleitoral. E foi vereadores que ajudaram. Isso não é de segredo para ninguém. Então nós temos que entender o seguinte, parceria. O que eu oro a Deus é que nós tenhamos conselheiros tutelares, tenhamos psicólogos, assistentes sociais, todos que militam nessa área, libertos. Pessoas que já passou pela sessão do descarrego, o sal grosso, a açúcar grossa, tudo que precisar. Farinha grossa, e já se libertaram para entender assim, olha, relacionamento vale mais do que dinheiro. Não é mesmo, pastor? É desse jeito aí, o pastor Elias. E algo interessante, olha, o Estatuto da Criança e Adolescente esse ano, agora em julho, nós vamos completar 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. 30 anos de distorções, 30 anos de direitos violados, 30 anos que o Estatuto ainda ele não entrou plenamente em vigor. Por quê? Por causa de tantas distorções, inclusive dentro do próprio Conselho Tutelar. Igual o senhor bem falou aí, essa questão, eu sou autônomo, aqui no Conselho a gente faz o que a gente quer. Não. A gente precisa entender, quando o artigo 131 diz lá, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar. Olha a missão do Conselho Tutelar, olha a definição. Ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. E o conselheiro tutelar ele tem que entender que ele não é um órgão, não é um serviço. Tem conselheiro tutelar, um exemplo. Eu tenho uma criança aqui que nós temos que levar lá para Fortaleza, eles brigam, né? Não, eu vou levar. Não, isso não é um trabalho nem do conselheiro tutelar, ele não é um serviço. Os serviços têm que ser o quê? Executados pela rede de atendimento. O conselheiro tutelar ele tem que se colocar o quê? Na sua função de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Aí ele quer fazer tudo e não faz nada. Aí o que acontece? O direito da criança e adolescente tem sido violado, as pessoas têm feito o que querem, e eles cruzam os braços, uns cruzam os braços e falam, aqui é do nosso jeito. Até um amigo meu, vários amigos, nós estamos alinhados no Brasil hoje, somos vários palestrantes aí que a gente tem contato, o Luciano Bertiarte, Lauro Trindade, Marcelo Nascimento, ele encerrou agora o simpósio nacional sobre o fortalecimento do sistema de garantia de direito de criança e adolescente, foi totalmente online. Vários outros também, não vou falar o nome de todos aqui, que a gente pode esquecer alguém. Mas nós somos fechados no pensamento. O Luciano ele gravou um vídeo no começo desse ano, quando os conselheiros tomaram posse, disse que teve um conselheiro que postou no grupo dele assim, não, aqui agora é do meu jeito. A lei diz isso, mas agora nós vamos fazer desse jeito, porque nós somos autônomos. Né? Não existe conselho tutelar ao meu jeito, do seu jeito, do jeito Beltrano, de Ciclano. A lei determina.
Está determinado, está instituído na lei. Aquilo que não está explícito no ECA, na lei municipal está explícito. Então tem lei. Então o conselheiro tutelar, não adianta ele falar, eu sou autônomo, não sei o quê. Né? É aquela questão. A autonomia é na decisão. A decisão de uma deliberação do conselho tutelar só pode ser revertida pela autoridade judiciária. Mas com relação, a gente vê aí, é claro que também, na sua maioria, não é todo município que é igual a Ibirité, no Brasil afora. A maioria, eu já fiz uma pesquisa, a maioria, você pode colocar aí de 85% a 90% dos conselheiros tutelares do Brasil ganham salário mínimo. Um salário mínimo. Agora, como que eu falo que criança e adolescente é prioridade num país em que o órgão zelador do cumprimento do direito deles ganha um salário mínimo? Agora, como é que fica? Onde eu já visitei cada sede de conselho tutelar, teve um lugar que era um corredor assim, pastor. Um corredor assim, é direto. Eu falei, Gema, o que é isso aqui? Ah, não, esse corredor aqui o Correios não usa, ele emprestou para a prefeitura implantar o conselho tutelar. Então, não tem estrutura. Igual o senhor falou aí, usa o carro. Igual tem conselheiro também que não quer prestar conta. É dinheiro público, é o que eu sempre explico para os conselheiros tutelares. Gente, você vai usar o carro, você tem que ir lá ter o controle de frota, peguei o carro tal hora, KM tal, vou em tal lugar, não é? Porque tem tribunal de contas. A prefeitura tem que prestar conta daquilo, não é? Porque é dinheiro público. Mas existe aquela questão também de que tem municípios aí que ou o conselheiro tutelar faz a pé, de bicicleta ou de jegue. Não tem outra aí. Tem lugar que até a nado, viu? Tem lugar lá na região norte, muita água, né? Tem que ir a nado, porque não tem nenhum barco para levar, certo? Então, nós precisamos fortalecer, mas também precisamos entender de que se hoje, um exemplo, Ibirité, outras cidades têm a estrutura que tem, é porque pessoas lutaram para isso. Então precisamos o quê? Unir forças e ver ali dentro desse sistema o papel de cada um. Parafraseando agora o exemplo, com o apóstolo Paulo fala, né, como exemplo, a igreja, no corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, e nós somos os membros. Cada membro tem a sua função. Não adianta eu querer que o pé faça a função da mão, tem dedo, é parecido, mas não vai ser a mão. Né? Então, cada um tem que assumir o seu papel, né? Porque senão, o que vai acontecer? Vai continuar do jeito que está. E só existe o bandido, o cafajeste, o violador. Por quê? Porque há brecha. A brecha é o quê? Na lei não. A lei é excelente. Se você pegar para estudar a lei, tem punição. Não é? O problema é a aplicabilidade dessa lei, que nós tropeçamos. Né? Verdade. Uma das coisas também que eu tenho me preocupado, e agora eu acredito que a gente já trabalhou essa questão do serviço, eu acredito sim, essa questão da desvalorização, eu sei que existe isso também, e muitos conselheiros aí trabalhando aí com reconhecimento abaixo da média. Eu acho isso também muito injusto, não só conselheiros, como também os demais profissionais da linha de frente. Mas agora vamos falar da vítima. Eu percebo que em algumas cidades, aqui em Ibirité, graças a Deus, está muito bem desenhado, mas em algumas cidades eu percebo que eles não têm a mínima, até mesmo porque nós estamos procurados aqui por outros municípios para poder dar uma direção do que fazer. Eles não sabem nem o que fazer nesses casos, quando tem um caso confirmado de abuso. E eu percebo que isso tudo tem acontecido. Semana passada mesmo, eu tive com 2 cidades, uma cidade médio, grande porte, veio nos visitar porque eles estão com situações lá pipocando e não sabem nem o que fazer. Uma outra cidade aqui, vizinha nossa menor, dos seus 25 mil habitantes, também com um caso lá e não sabe o que fazer. Uma das coisas, pastor Leandro, que é interessante, se não fosse trágico, é como que a pessoa ela subestima o predador. Ela subestima o predador. Como que alguns pais, algumas mães,
dá liberdade para quem não deveria ter liberdade na sua vida e na sua casa. Depois chora, mas chora muito. Eu falo que eu lido com isso todo dia, o senhor sabe da realidade. Não, o abusador ele não tem limite, seja ele o abusador avulso, de periferia, ou seja o abusador de condomínio. Ele não tem limite. Ele é um predador. E nós temos que entender o seguinte, abre-se uma discussão sobre isso, mas eu tenho a minha opinião. O abusador, ele é viciado, assim como você tem um viciado em cocaína, em maconha, em alcoolismo, você tem um viciado em criança. E ele jamais ele vai chegar como lobo mau, ele vai chegar disfarçado, como cordeirinho. E eu estou vendo várias, nós tivemos um caso hoje em Birité, um caso está sendo encaminhado, uma situação que chegou para nós, que nos preocupa muito. Eu estou vendo essas coisas e eu falo assim, quando passar quando passar esse momento de Covid, é que a população vai ver o que vem aí. Aí vai ver o que vem aí. Isso é gente de condomínio, gente de periferia. Gente, porque nós estamos com as crianças sem escola. Nós estamos com pessoas confinadas ou muito dentro de casa. O próximo disso, nós estamos com o terrorismo sendo tocado 25 horas por dia pela mídia. Que negócio de vai morrer, vai morrer, vai morrer. Como se existisse só isso. Sabe, eu tenho falado que isso aí que está acontecendo tem a sua verdade, mas não é toda. Ela tem muita mentira nisso. Sabe? E aí a criança passa a não ser mais a prioridade naquele momento. E aí a prioridade do município, eu estou falando assim, a prioridade do município, uma das coisas que tem que ter é liberdade para trabalhar. Eu tenho que agradecer porque Ibirité foi me dada a liberdade para trabalhar, principalmente na defesa da criança, porque você tem outra coisa também, Emerson. Se você vai nesses fundos do Brasil aí, tem muito prefeito que não deixa nem tocar no assunto. Por quê? Porque é o amigo que está envolvido na rede. Não toca nisso não, não toca nisso não. O gestor não deixa tocar no assunto. Tá? Aqui a gente, claro, também a gente tem que reconhecer que a gente foi dada a liberdade total, que esse tipo de coisa não se negocia. Porque se negociasse também não estaria, mas não se negocia. A gente tem que ter essa responsabilidade. E aí os números de ameaça dobram, multiplica. E você tem que também estar pronto para poder encarar qualquer tipo de ameaça. Porque o predador, o que acontece? Para a gente aqui que tem contexto, que conhece o contexto espiritual, eu sempre falo o seguinte, principalmente para mim, que sou de uma linha pentecostal. O criminoso, de qualquer artigo, 157, qualquer 33, qualquer artigo, o diabo entra nele. O pedófilo entra no diabo. É diferente. O pedófilo, até o diabo está correndo dele. Porque é terrível você imaginar um negócio desse. E aí, por isso que se algum dia eu tiver uma oportunidade de discutir isso numa esfera maior, eu vou discutir a castração química. Pastor, não tem lugar para isso na lei. E daí eu vou discutir isso enquanto eu viver. É castração química neles. Pastor, mas o problema é que não compensa gastar injeção com esses caras. Então, me dá autorização na lei que eu faça machadinha, operação toco. A operação toco é ótima. Você gasta pouco, uma machadinha eu já até apressei para ver quanto custava se fosse para a gente elaborar, custa uns R$18, uma boa. Você põe num toco, igual os cachorrinhos antigamente, a gente corta o rabinho, tranquilo. Pega uma lagartixa uma hora e corta o rabinho dela para você ver. Entendeu? É aquilo ali. Você não matou a lagartixa, ela continua viva. Entendeu? Mas alguma coisa dela se foi. Então, essa discussão alguém tem que levar. Prisão perpétua já. O Brasil está passando da hora de trabalhar prisão perpétua para pedófilo. Uma prisão perpétua mesmo. E trabalhar a possibilidade de uma castração química. Aí vem os legalistas. Não, eu não posso. Porque isso aí é um absurdo. Porque um monte de legalista. Ou então tem outra opção. Quem achar que não pode se ter uma castração química, uma prisão perpétua, pega e leva para casa. Embrulha e leva para casa, ué. Fala, deixa eu embrulhar aqui que eu vou levar, que eu vou cuidar dele, tadinho. Eu vou cuidar dele direitinho. Sabe? A gente está vivendo um tempo muito difícil, a gente tem que redobrar nossa atenção e começar a falar de coisas que são coisas que realmente resolvem. Eu já vi muito pedófilo que saiu pela porta da frente, respondendo liberdade. Eu já vi muita vítima com medo, muita vítima tem que mudar de endereço com medo. Muita vítima sendo ouvida 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Sabe? Muita coisa. Então, assim, eu acredito que o que nós temos que fazer é começar a ter um norte e defender uma causa. Qual que é a causa? Penas brandas para esses vermes. É isso.
Entendeu? É isso aí. E a questão é o seguinte, temos que preocupar com a vítima. A vítima, o problema é que a gente foca, claro, a gente tem que focar na punição, né? Tem que ter uma punição. Eu também acredito, já houve um certo avanço, né? Mudou-se um pouco a questão penal, né, dos crimes sexuais, né, dos crimes contra a dignidade sexual, mas mesmo assim eu acredito também que ficou algo bem brando. Acho que deveria ter alguma coisa realmente mais efetiva. Mas o grande problema também é que nós temos que ter a percepção, porque os casos que estouram são aberrações que acabam estourando. Agora, o problema é o seguinte, eu acredito que 70% dos casos de violências sexuais, ou até mais, que acontecem, poderia dizer até 80%, eu não tenho essa estatística, porque é algo que não aparece, ficam ocultos. E tem gente que carrega isso pro resto da vida. Tem gente que não compartilha, principalmente quando a gente fala muito, acha que há muito essa questão de preconceito, inclusive até a própria nomenclatura, né, da lei, a questão de estupro mudou. Antigamente falava mulher, é o artigo 203 do Código Penal, agora fala alguém, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E ter condição carnal ou praticar, ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso. Então, a grande questão também, igual exemplo, todo mundo cuida da menina, e o menino? O menino também ele pode ser estuprado. E o estupro é qualquer ato libidinoso. Com menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Se é acima de 14 anos, é tipificado como estupro também. Né? Porque às vezes a pessoa, mas e aí? Estupro de vulnerável, menor de 14 anos. Contra menor de 14 anos não pode nada. Mas aquela questão também, nós deveríamos estar preparados, nós como sociedade, nós como comunidade, nós como igreja, deveríamos estar preparados para perceber, ter essa percepção. O que acontece? A própria mãe, o próprio pai. Há um tabu, pastor Elias, que as pessoas falam, não, sexo, não pode falar de sexo, não pode ser o quê? Aí não fala, o pai não fala, não ensina, a mãe não ensina. E o que acontece? Às vezes a criança está sendo abusada, está sendo explorada, está sendo vítima de violência sexual, ela não está nem sabendo. Porque ninguém falou com ela, ninguém conversou com ela. Então, tem essa questão desse tabu também, que às vezes é religioso, às vezes tem todo esse contexto, né? Eu mesmo, faço meu trabalho com prefeituras, a gente tem um valor que a gente cobra, só trabalhamos como uma empresa para prefeituras, mas, por exemplo, para igrejas. Para igrejas, eu tenho um trabalho que eu faço, por exemplo, o grito dos inocentes e a resposta da igreja. Esse trabalho, eu não cobro. Não tem assim, quanto que é? Tal. Geralmente a despesa para a gente ir, essa questão. Eu não sei se você se lembra, não sei se foi a última vez que estivemos juntos, que eu estive aí em Betel, eu te questionei isso, eu falei, rapaz, mas por que os pastores não se interessam? Eu me disponho, né? Aparece uma ou outra igreja, que se interessam em falar nisso. Aí você abriu meus olhos, você falou assim, não, mas aí tem um diácono que tem esse problema, esse desvio, o pastor está trabalhando isso aí, mas o diácono, ele é um abusador, né? Tem um probleminha aqui, então o pastor fica ali, né? O pastor ele não tem essa liberdade de trabalhar todas essas questões. E tem medo, né? Eu vou perder o membro, né? Como é que vai fazer? Então, nós precisamos ter essa percepção. Na verdade, a maioria deles tem medo de perder a renda, né? De perder porque o cara ali é o empresário, o cara ali é não sei o quê, e aí tudo pode, né? E aí essa situação. É lombo no pau, couro no lombo dele. É pau no lombo dele, só. Não tem conversa, não. Eu já tive agendas aqui canceladas, eles me chamar para congresso, e
E quando dá 2 dias, 3 dias do congresso, você chegar e falar, olha, nós estamos te chamando, mas você não vai falar sobre aquele assunto não, né? E hoje eu não vou na igreja nenhuma se eu não for falar nisso. Eu vou ministrar e tudo, mas eu tiro uns 5 minutos, 10 minutos para falar sobre a conscientização, a responsabilidade cidadã de cada um para proteger a criança. E aí eu falei, eu não vou se não for para falar nisso. Inclusive é o seguinte, eu vou com o meu custo também, não tem nada, não precisa me dar nada, mas eu vou falar nisso. E vou deixar a orientação para a igreja. E a agenda ser cancelada. Vamos deixar por outro tempo, é porque o tema lá não vai tirar o foco do que é. Ou seja, você vai incomodar alguém. Você vai incomodar alguém. E o sistema religioso ainda, Emerson, ainda, né? Eu acredito que depois dessa pandemia nós vamos viver um novo tempo. Contaminado pela hipocrisia, contaminado pelas máscaras. Esse momento de máscara está nos ensinando isso. Né? O que contamina, muitas das vezes, não é o vírus, é a máscara. O sistema religioso precisa tirar a máscara, não é tirar o vírus. Porque é a máscara que os contaminaram. E isso é porque não toca nesse assunto. A mulher apanha do marido, chega para o pastor, para o líder religioso, para o padre, seja quem for, e fala, não vamos rezar, vamos orar. Rezar é orar? Couro no lombo dele. Pau no lombo dele. O outro vai lá, abandona o pai, a mãe, velhinho já de idade, joga no asilo e toma a casa do velhinho, toma a casa da velhinha. Não, mas isso aí é porque, coitadinho dele. Que é isso? Chilindró nele. Então nós estamos levando, muitas das vezes, quando é para ser céu, nós estamos na terra. Quando é para ser terra, nós estamos no céu. Tem gente que é espiritual demais quando não tem que ser. É o espiritual. Quando está falando de coisa de terra, conversando com você, chega a ser chato. Sabe que esse crente chato? Tem gente que é assim. Aí não tem, não. Acho que aí na sociedade sua não tem esse tipo, não. Mas você está conversando de coisa de terra, falando com ele, olha, tem criança sendo abusada, tem mulher apanhando o marido, tem idoso sendo abandonado. Nós temos que orar, né? Nós temos que ir pro monte. Ir pro monte? Me ajuda aí. Aí quando você está falando, aí quando você tem alguém enfermo, nós vamos orar e tal. Não sei não, viu? Porque aí é o caso aí agora. Cara, nós estamos na hora de começar a discernir e saber qual que é o papel da igreja nessa terra. A igreja tem responsabilidade, a maior autoridade social, a maior autoridade política na arte, que eu estou falando, não é política partidária, é a igreja. A igreja é o cenário que pode mudar muita coisa. É porque a igreja não vai envolver. A gente, quando abre a mente, a gente começa a perceber, você sabe disso. Como que estamos distantes de realidade. Não, mas que o maior investimento de uma instituição é criança. É o maior investimento. É o maior investimento. Não tem conversa, não. Mas só que criança não dá lucro. Criança dá gasto. Ela é investimento por isso. E se a gente não acordar para entender isso, a gente vai ficar discutindo coisas assim, corriqueiras, coisas assim, sabe? Então chega para mim a mulher na igreja, pastor, meu marido está me batendo. Espera aí que eu vou acionar uma viatura aqui, que você já vai resolver a situação. Não, pastor, porque eu estou te falando, eu estou falando com o senhor como pastor. Não, então esquece o pastor, que agora aqui é o cidadão. Então, assim, esquece. Não, mas isso é pastor, você tem que só me ouvir e orar para mim. Me ajuda aí, minha filha, não vou nem orar para você, não. Quem vai orar para ele é a polícia. Quem vai fazer uma oração e uma unção no corredor de na cadeia. é a polícia, é o carcereiro, é os outros presos lá. Não. Eu não tenho esse chamado ainda, não. Eu não chamei a áurea, não chegou a tamanha essência, não. Né? Não, o cara tá abusando ali de criança, ou maltratando os filhos, maus trato também, que é um crime, né? Terrível. Não, vamos orar para ele. Orar para ele? Que isso, querido? Você está equivocado. Quebrar tudo. Não quebrar tudo em cima e entregar para quem tem de direito. Agora, eu não sei, porque aí na sua cidade é um contexto diferente. Né? Aí não tem esse tipo de problema que eu estou falando, porque aí é um outro nível. Mas eu estou falando para a cidade que tem, não é mesmo? O grande problema é isso, que as pessoas sempre... tem uma frase que eu não gosto, todo mundo fala, a criança é o futuro do Brasil. A criança é o futuro, aí vai futuro. A criança é o presente. Nós temos que cuidar do presente. Né? A gente tem que fazer o seguinte, o passado, a gente não tem como mudar. O passado ele vai servir
de experiência. Nós não vamos cair mais onde caímos no passado. O presente, ele precisa ser transformado. Eu tenho que transformar a realidade dessas crianças, desses adolescentes, né? Para o quê? Para eu projetar o futuro. E algo interessante, tem situações dentro da própria... eu mesmo, quando eu era criança, lembro da segunda, terceira série, eu lia muito na biblioteca. Eu lembro de um dia que a bibliotecária, naquela época, elas não tinham nem muito estudo. Elas tinham apenas como é que chamava? O magistério, né? Eu lembro que a bibliotecária me chamou um dia, ela percebeu que eu estava triste. Eu não estava, mas ela cismou que eu estava, me chamou para conversar, perguntou se estava acontecendo alguma coisa, como é que eu estava, tal. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Aí ela foi, pegou e me deu 3 livros. Podia levar só 2, ela me deu 3. Então leva 3 livros para você. Ou seja, ela percebeu que poderia estar acontecendo algo errado comigo. E hoje falta esse tato de ser humano. Hoje nós temos canudo, nós temos diploma, nós temos recursos, nós temos internet, mas falta essa questão do tato com o ser humano. De eu entender que uma criança ou adolescente, ela vai mudar o comportamento, né? Que uma criança ou adolescente, ele precisa ser atendido de perto, né? Quer na sociedade, quer na igreja, né? Não adianta só eu achar que eu tô dando aqui um pão com salame e um refrigerante, tá tudo bom. Eu já estou fazendo a obra de Deus aqui com as crianças aqui na igreja, né? Eu preciso ter essa percepção também como igreja. Eu preciso ter essa percepção de que essa criança, ela quer ser também ouvida, né? Ela quer ser ouvida. E muitas das vezes, o que acontece? A criança leva uma questão para o pastor, para o professor chama o pai. Tá acontecendo isso. Aí o que acontece? A criança chega em casa e ainda apanha. Porque você contou isso. Que não sei o quê. Aí o pastor, não, vocês resolveram? Resolver. Quer dizer, a criança pediu socorro para o pastor não tem que... É igual a muitos conselheiros tutelares. O que acontece? Tem uma informação de alguma violação, aí ele vai lá na casa e chama o violador para conversar. Né? Aí ele vai falar, não está acontecendo nada, ainda põe no relatório lá, não fui lá, conversei com o fulano, é mentira, o camarada é trabalhador, é isso, aquilo, mas para quê? Houve uma investigação policial, houve alguma... o sistema de garantia, ele atuou para dizer que realmente não houve a violação. O conselho tutelar é formado em quê? Para dizer que não aconteceu essa violação. Está conosco aqui o Reinaldo Balbino, um grande palestrante aqui de São Paulo, também amigo meu, nós fizemos até uma live juntos. Ele bate muito nessa tecla também, que o conselho tutelar, ele precisa saber para que veio. Ele precisa dizer, não, o trabalho nosso é esse. Né? E nós também, como sociedade, nós deveríamos ter em mente o que está acontecendo. Por isso que a gente vê aí, crianças, quando a gente vê uma criança fazendo algo bizarro, a gente fala, o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Ele está reproduzindo aquilo que ele está recebendo em casa. Violência gera violência. Ele só vai reproduzir aquilo que fizeram com ele. Né? Então temos que ter os nossos olhares atentos. A campanha que nós falamos agora do Maio Laranja é faça bonito. Chegou a hora de parar de falar, simplesmente falar bonito. Chegou o momento de fazer realmente bonito, de garantir os direitos de crianças e adolescentes. Verdade. É verdade? Emerson, gostaria desde já de começar a agradecer aqui a Andréia. A Andréia está conosco aqui. O André também, o André é conselheiro tutelar aqui da cidade, um trabalho excelente que tem feito ali juntamente com o Conselho 2. A Marcele está conosco, a Valquíria, a Patrícia, a Lena. Muita gente boa aqui, viu, pastor Emerson? Eu vou ler alguns aqui, depois se eu lembrar de alguém. A Raquel, o Wellington, a Stefane está conosco. Eu vou aprendendo aqui, viu, Emerson? Vai ter paciência aí, porque eu estou aprendendo com esse negócio aqui agora, sem mim.
Me deixa... Para mim também é meio novo esse negócio. O Elias está conosco, o Marcos Túlio está conosco, a Patrícia Renata. Essas pessoas amam criança, trabalham e defendem criança. A Cristiane Cassim. Cristiane Cassim é uma obreira nossa que está lá na Inglaterra. Ela e o esposo são pastores nossos que estão lá na Inglaterra. O fuso horário de 4 horas, viu, Emerson? Estão lá, está lá agora meia-noite ouvindo nós aqui. Você vê, esse pessoal trabalha muito lá, hein, cara? Pra você ver como é que você está famoso. Entendeu? Opa, um abração aí. Deus abençoe vocês. Deus tem usado para nos abençoar tanto, né? Nós temos aqui, eu estou querendo achar uma mensagem aqui, eu vou conseguir, vai ter paciência aí. Eu já passei ela, mas daqui a pouco eu acho. E a Adriana também está conosco. A Adriana, ela tem melhorado muito, viu, Emerson, Adriana? Adriana, ela é conhecida como Adriana Piti, mas é uma gente boa, só. Ela está melhorando. Que benção. Nós temos também o Almir, que entrou aqui conosco. Tem outras pessoas aí também que eu acho que elas são suas aí. Eu estou tentando identificar aqui. Tem bastante gente que nos acompanha aí. O Breno da Atual está aí, benção também. Eu acredito que é pai, então defende a criança, protege, é cristão também. A Yolanda, conhecida como Ioiô. Ioiô do marido dela, né? Um ioiôzinho. A Rocha está aí também. O Maurício, a Vanusa, o Ricardo 22 está aí, que é o Ricardo Alves. A Sol Santos, que Deus abençoe. O Simon, né? O Simon Camisolão. A Fernanda também está aí conosco. Bênção pura. Assim, muita gente importante, sabe? Muita elite, muita gente da alta que está com a gente aqui hoje. Muita gente mesmo. E assim, eu gostaria que você deixasse para reflexão aí, a Rosa também, a Rosa Araújo. Gostaria que você deixasse aí para reflexão aí, o Isaías também. É uma palavra de reflexão, para a gente terminar com essa palavra, agradecendo a todos. Nós temos aí 3 minutos ainda. Eu acredito que dá para a gente aí deixar para esse pessoal lindo, esse pessoal abençoado, para nos ajudar nessa campanha e tudo isso que Deus tem feito. Ok, pastor Elias, muito obrigado pela oportunidade de estar contigo aqui. Tá? Que Deus te abençoe, seu ministério, sua vida, família, seu trabalho. A todos que participaram conosco também, o nosso muito obrigado, né? Aqueles que podem, quiser também, pode me seguir aí no Instagram. Eu tenho também um canal no YouTube, né? Só colocar lá Emerson Freitas, Conselho Tutelar, que vai aparecer. Você pode se inscrever lá e acompanhar todo o trabalho que a gente tem feito também nas outras redes sociais aí. E a grande questão é o seguinte, Jesus Cristo foi um dos percussores que levantou a bandeira do direito da criança e do adolescente. Ele disse, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, criança é importante para Jesus. Criança é referencial e deve ser referencial para nós também. Que possamos valorizar, né? Que possamos valorizar todas essas questões que são importantes para o reino de Deus. Nosso muito obrigado a todos, né, que participaram aí. Eu também não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Falei aqui do Reinaldo. Tem o pessoal do Instituto Cário também que participou aqui. Deve ser a Bárbara, né? Deus abençoe. Um grande instituto aí que faz um trabalho lindo no Brasil afora também. E a todos que participaram conosco aí, eu não vou conseguir, eu também sou meio, ainda mais sem óculos, aí a gente não dá para enxergar direitinho aqui. Mas a idade vai chegando, sabe? Né? A idade vai chegando. É a idade, mas o meu muito obrigado. Viu, pastor? Obrigado por tudo também aí. E o senhor sabe que o senhor tem meu respeito, nós já temos amizade há muitos anos. E a gente se conhece, sabe, das falhas um do outro. E quanto Deus tem te usado aí também, agradeço muito. Vendo a sua família linda, cada dia mais, Deus abençoando. Eu ministro aí toda sorte de bênção sobre vocês. E acredito, o senhor pode contar comigo, o senhor sabe disso, estou aqui. Vou aprendendo com o senhor também cada dia. E amanhã nós temos uma live amanhã. O nosso convidado amanhã, ele é do seu nível, assim. Ele mora nos Estados Unidos, é um pastor nosso também que está lá. E ele é um cara, pastor Catabriga. Augusto Catabriga, para você ver. Amanhã a live vai ser forte, hein? E é um cara vai ser estreito. Bacana também. E nós vamos estar juntos amanhã, 21 horas. Se eu estiver por aí também, dá uma passadinha lá. Vai ser bênção pura. Dá um beijo em todos aí. Obrigado a cada conselheiro tutelar, cada um que trabalha com a causa da defesa da criança. Que Deus te preserve, que Deus te guarde. Você possa ter muito sucesso. E lembrando, com criança não se mexe,
mas criança se protege. A prioridade do Brasil, o Brasil vai mudar quando der prioridade à causa da defesa da criança e do adolescente. Que Deus abençoe a cada um, tenha uma noite de vitória, em o nome de Jesus.